Agora, Gustavo Segré, nós conversávamos nos bastidores e você colocou pra gente que muito do que Milei pretende fazer vai depender da justiça da Argentina. A gente até colocou isso na nossa tarde agora para que os nossos telespectadores possam acompanhar. O pessoal da rádio vai nos ouvindo aí debater o tema. E eu queria entender por quê. Porque das 366 leis que o Milei propõe modificar, 70% já está em instância judicial. E tem uma que é a mais importante, que tem a ver com as reformas trabalhistas. A CUT da Argentina, chama CGT, Confederação Geral dos Trabalhadores. CUT seria o equivalente aqui. Equivalente ao que tem no Brasil. Ele entrou com um pedido para avaliação do que seria a justiça trabalhista. E a justiça trabalhista falou, isso aqui excede a minha alçada, vai para a Corte Suprema. A Corte Suprema da Argentina tem 5 membros, o presidente chama Rosati. Curiosamente, a diferença da Argentina, se qualquer um deles sai na rua, ninguém sabe quem é. E se você me perguntar o nome dos outros 4, também não sei. Por quê? Porque não é uma corte que participe ativamente, não é politizada, então ninguém faz essa reflexão. Mas, se você me permite tomar duas coisas, uma da fala do Piperno e outra claro, por favor, do professor Marcos Vinícius. Quando o Piperno menciona por que o crescimento desses autoritários, isso, na minha opinião, tem a ver com a terceira lei de Newton, de ação e reação. Quando você tem uma puxa muito forte à esquerda, tem que aparecer alguém da direita que equilibre essa tendência. Você acha que não? O Segré, veja bem. Por que não? Então vamos lá. Então vamos imaginar, por exemplo, o Dávila morou na França. Então, tradicionalmente tinha lá a esquerda, né? Elegeu Mitterrand depois em 81 por dois mandatos. Aí perdeu, aliás, ele sai de cena. Em seguida vem o Chirac por outros 2 mandatos. Né? Então havia esse pêndulo, um pouco para cá, um pouco para lá. Chile igual. O Chile igual, exatamente. No campo da esquerda, até porque a esquerda mais radical na Europa, ela tradicionalmente, a exceção agora da França nesses últimos anos, mas ela tradicionalmente não tem tido tanto espaço assim, ela não muda, assim, ideologicamente essa esquerda europeia, ela não vai muito pro extremo, ela não mexe, ela não se move muito. A novidade é que a direita tradicional, importante, enfim, propositiva, útil, essa direita tradicional de uma década para cá, pelo menos, ela vem sendo atropelada por essa direita mais radical. E isso ocorre também a partir do momento, lá na Europa, mais especificamente, em que se passou a debater demais, não a participação do Estado na economia, mas, sobretudo, a entrada em cena de imigrantes. A partir do momento que essas correntes passaram a aumentar, o fluxo migratório aumentou muito, essas correntes mais à direita lá na Europa também elas cresceram mais ou menos na mesma proporção. Então, você pega a Alemanha, por exemplo. A centro-esquerda alemã, ela está do mesmo jeito que ela era 20, 30 anos atrás. Ela não deu nem um passo a mais para a esquerda. Muito pelo contrário, até por conta dessa pressão, ela se aproximou até mais do centro. Porque ela mas por isso não é preciso uma força mais à direita. Tomemos 3 exemplos, Piperno. O primeiro, a Argentina. Por que aparece uma figura de Milei muito mais à direita de qualquer? Porque era o único candidato que podia contrapor a ação da esquerda, Cristina Kirchner. Por que aparece um Bolsonaro aqui? Porque a esquerda estava crescendo. O que é direita? O que é direita? Trump. O problema, então, é que a direita tradicional não deu mais conta disso. Nós temos que discutir isso. O que aconteceu com a... Com certeza. Agora, aí puxo a fala do professor Marcos Vinícius. Desconheço como é na China o sistema de saúde. É privado ou é público? Público, mas a pessoa paga. Ok. Interessante. Existe um copay. A pessoa paga também uma parte. Uma parte. Não existe lanche grátis na China. Não, e não... A primeira lição que você aprende... qualquer coisa privada. Não existe, mas olha que interessante. É a primeira lição que você aprende. O senhor falava assim... Tem coparticipação, vamos dizer sempre. Assim. Não, ou seja, eu do Estado, mas te cobra. Sim. Pô, maravilhoso. Achei muito criativo por parte... E funciona bem? Xi Jinping. Funciona, porque você tem 1,4 bilhão de pessoas. E se não funcionar... A legitimidade do sistema é a entrega de resultados dele. Claro. Então, por isso, um comunismo capitalista com indicadores e possibilidades de melhoras. Mas essa situação que o senhor está mencionando, que é absolutamente incontestável, saúde, segurança e educação.
quando a gente avalia a história da América Latina, não vamos nem para a Europa, nem para os Estados Unidos, América Latina, nenhum dos governos, nem de esquerda nem de direita, conseguiu resolver. Pode ter conseguido resolver um pouquinho, algum indicador, mas depois volta de novo. A educação, fundamentalmente, caiu drasticamente. E aí tem, inclusive, a ver com uma situação que temos debatido aqui no 3 em 1, que é quando você tem uma dependência do Estado que não é satisfatória, e não é satisfatória nessa ajuda, e você dos 0 a 4 anos coloca açúcar e farinha em lugar de proteína numa criança, ele não vai conseguir desenvolver, não vai ter forma dele crescer educacionalmente bem. Mas se o resultado do Estado, a responsabilidade tem a ver com segurança, educação e saúde, a pergunta seria: por que a maioria dos presidentes da América Latina em si, em lugar de defender a saúde pública, vão no hospital privado? Por que a maioria dos políticos, em lugar de mandar os seus filhos para uma escola pública, manda para a privada? E por que a maioria dos políticos tem segurança privada e não confia da pública? Então, é uma questão de temos a responsabilidade, mas eu vou por esse caminho que é mais seguro para mim, é melhor para mim. Quer acrescentar algo, professor? Não, é a hipocrisia do sistema, né, que nós criamos nesse processo todo. Por isso que eu falo que quando a gente pensa na democracia, a gente tem que reavaliar a forma como nós elegemos, quem tem capacidade para ser eleito, uma série de coisas. Isso precisa ser repensado. Isso não é exclusivo do Brasil, é do mundo inteiro, não é? Mas a gente precisa repensar esta forma e este sistema como está funcionando, porque ele não entrega resultados. Veja só, eu sempre falo, né, quando eu fui morar na China alguns anos atrás, meu irmão mais velho sempre foi de esquerda e ele falou: nossa, estou feliz de ver você com os comunistas aí, com os vermelhos. Eu sempre fui de direita, sempre fui contrário. E um dia, falando para ele, disse para ele: olha, se os comunistas brasileiros fossem como os chineses, eu seria comunista. Porque se você tentar implementar na China, esta agenda de esquerda que nós temos atualmente, isso não passa na China. Isso é uma coisa muito clara. O objetivo do Estado chinês é entregar prosperidade para a sua população. Não tem essas discussões, esse tempo que a gente gasta com assuntos que são extremamente ineficazes para resolver justamente o problema da segurança. O senhor fala a pauta de costumes, por exemplo? A pauta de costumes, né? Essa questão de... Porque está fora desse escopo de segurança, educação e saúde. Porque se você tem que pensar o seguinte, qual é o sistema, nós estamos tirando, por exemplo, competitividade do vestibular. O exame mais competitivo que você tem na China, por exemplo, é um chamado Gaokao, em que somente quem é o topo é que vai para as menores universidades. Não tem essa questão de você, não, vamos fazer esse ajuste aqui, esse ajuste ali. Você precisa criar mérito e você precisa inserir esse mérito dentro de todo o sistema. Então, eu acho que essa é a discussão efetiva que a gente tem que falar na América Latina. Nós importamos, infelizmente, o lixo da pauta da esquerda norte-americana, o lixo da pauta europeia, sem pensar efetivamente se isso está realizando esses 3 objetivos: segurança, educação e saúde. Esse que é o grande problema. Por essa razão que a China cresce 5%, os números do PISA do chinês vão crescendo, você vê uma quantidade de carro elétrico, o mundo inteiro vai usar carro elétrico chinês. Veja só, grandes mudanças. E se você pensar, em 1978, eu gosto sempre de comentar isso, o PIB da China era 10 vezes menor que o do Brasil. O PIB da China era de $170, o Brasil era de 1.700. O Brasil exportava Santana para a China. Hoje em dia, olha o que aconteceu. Então, não é só a questão, é você ter mérito, é você ter planejamento de longo prazo. Isso não importa se de esquerda ou de direita. O que você precisa é de gente que funcione efetivamente. Pessoal, nós temos menos de 3 minutos aí antes do intervalo. Então, o Segré quer falar, você também, Dávila, quer complementar algo? Rapidamente, o cerne de deficiência do Estado, não importa se o regime é comunista, se é democracia, se é liberal ou antiliberal, é você ter uma burocracia qualificada e meritocrática. Esse é o cerne da questão. Na China tem isso desde a época do Confúcio, entendeu? Isso sempre existiu. E nos outros países também, na Suécia, onde você quiser, onde tem, na Inglaterra, tem que ter uma burocracia. E daí a gente fica transformando a nossa burocracia num enorme cabide de emprego, num enorme cabide de privilégio, ao invés de transformar a burocracia numa casta meritocrática, de gente competente para fazer o Estado prestar serviço de qualidade. Fala, Segré. Seria maravilhoso, professor, que a esquerda latino-americana aprenda, então, dessa meritocracia
que o senhor menciona, porque aí resolveria grande parte do problema de vários países daqui. Mas aproveitando a presença do senhor aqui, em função de que você mora lá na China, eu estive agora há pouco nos Estados Unidos, tem muitos chineses visitando, a maioria dos peluches da Disney são da China, de fato, não são mais americanos, mas eu perguntei para uma família chinesa se eles tinham a liberdade de criticar o Xi Jinping, o Estado, estando lá. E eles falaram que não. Inclusive, mas tudo bem, agora estamos nos Estados Unidos, qual é a sua opinião? E a família, o senhor falou, eu prefiro não falar desse assunto. E aí que vem, uma pessoa na China, qualquer, tem a liberdade de criticar a quem quiser do jeito que quiser, ele pode aceder a um Instagram, um Facebook da vida? Professor, eu tenho um minutinho para o senhor só. Desculpa. Felizmente, Instagram e WhatsApp e Facebook não funcionam na China porque eles têm o seu próprio também, eles têm os seus próprios instrumentos que existem na China. Obviamente que você pode ter um controle aqui, outro ali, em determinadas situações com relação a algumas discussões. Mas é importante enfatizar o seguinte, nunca tive nenhum problema de discussão sobre os problemas que o país enfrenta. A questão da Covid foi extremamente criticada, o governo, com relação aos 6 meses. A questão do desemprego atual dos jovens é uma preocupação na China e se discute abertamente sobre isso. Então, existem várias discussões. Agora, isso que é importante, Segré, de entender. 40 anos, eles conseguiram multiplicar o PIB de uma maneira que ninguém no mundo fez. Se você pensar, qual país no mundo tinha uma renda per capita de $170 e hoje está 12 mil, 13 mil e se transformou o país numa potência, não tem nenhum caso. Então, se você fala, não, o governo chinês está dando errado, baseado em quê? Claro. Baseado em quê? Comparando com o Brasil, comparando com a Argentina, comparando com os Estados Unidos, que não cresce e que somente faz com que a sua dívida aumente e o mundo inteiro pague por essa conta? Essa que é a questão fundamental. Por isso que eu concordo com aquilo que o Luiz Felipe mencionou. Você tem que ter mérito, uma burocracia de mérito, e é isso que a gente precisa lutar e estabelecer no Brasil.